Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quis fazer com vocês, hoje nós estamos, deixa eu até colocar aqui no meu caderno, vamos lá nos preparar, dia 27 de maio, quarta-feira, 20 horas. Eu gostaria muito que vocês fossem, para ouvir hoje o nosso encontro, vocês colocassem o celular num local bem gostoso que vocês tenham aí de casa, um lugar que vocês sintam assim bem confortáveis. Porque a nossa aula passada de quarta-feira teve muita informação e foi uma aula muito grande, muito gostosa e muito proveitosa. E eu agradeci muito a Deus, porque eu recebi muita coisa no WhatsApp das minhas amigas queridas e até de irmãos queridos que têm ouvido os nossos estudos e têm compartilhado comigo as coisas que eles gostam, aquilo que têm aproveitado, aquilo que é importante, né? E também têm dado muitas sugestões. E aí, esta semana, eu estava fazendo o nosso estudo, que a gente está usando o livro do discipulado, que é um livro do pastor Alival e Casimiro Dias, um livro muito apropriado para o nosso crescimento espiritual. E nós estamos falando sobre as vitórias que a gente pode ter em Cristo, né? A vitória no Espírito Santo e a vitória em Deus. E nós terminamos quarta-feira, depois de 3 estudos, tudo que nós pudemos falar sobre como ser vitoriosos com Cristo. E o que a gente chama de vitória? A gente chama de vitória aquilo que é o mais importante na nossa vida. É estar em Cristo. Lembra que nós estudamos quarta-feira passada? Nós estarmos em Cristo e nós podemos ter a esperança da nossa vida eterna. E no nosso estudo, hoje eu vou fazer um intervalinho do nosso estudo e vou deixar para começar quarta-feira que vem a parte que vamos ser vitoriosos no Espírito Santo. Nós vamos deixar para quarta-feira que vem, porque durante o estudo que eu fiz na quarta-feira passada, dizia assim, que o nosso estar em Cristo, uma das coisas importantes é nós estarmos cobertos, repletos da força do nosso Senhor Jesus Cristo, e que esse poder vinha do Espírito Santo de Deus, e que para nós conseguirmos essa vitória, para nós estarmos no Espírito Santo, com esse poder, com essa armadura, não conseguindo falar, armadura de Deus, nós precisamos de 3 coisas, que seriam: a primeira, estar em comunhão com Deus. E para que isso acontecesse, nós precisaríamos de uma segunda coisa, que seria nós estarmos com a palavra de Deus, que ela nos ajudasse, que ela fosse o nosso livro de guia, e que nós estivéssemos também usando da oração e também estivéssemos jejuando. E aí, quando eu vi isso na quarta-feira passada no encontro, eu falei assim, nossa, a gente fala tanto de estar vitorioso em Cristo, mas quais são as armas que a gente pode usar? E aí eu lembrei que nós estudamos e nós aprendemos que a oração é uma das armas. Então eu quero dividir hoje com vocês como que a gente poderia fazer de uma forma prática, auxiliar vocês, dar algumas sugestões, algumas dicas de como estar em comunhão com Deus, como nós estarmos orando a Deus. São sugestões práticas, sugestões assim, humildes, de uma pobre serva de Deus, que tem batalhado, tem estado trilhando o caminho, cada vez com mais tribulações, vou ser sincera com vocês, não tem sido fácil, mas que tem sido de uma alegria tão grande que excede todo entendimento. E é isso que eu queria dividir com vocês hoje. Às vezes eu estou falando e nós estamos gravando, eu não sei se eu estou olhando para o lugar certo. Eu estou olhando para eles, bem, que eu gostaria de olhar e ficar bem pertinho, tá certo? Tá. Primeira coisa, quando a gente vem falar com vocês, a gente se prepara, se arruma, faz uma maquiagem, aí a gente fala assim, nossa, mas para fazer assim, as coisas de Deus precisa estar tão arrumada, tão maquiada. Eu vou dizer a vocês, o nosso Deus é um Deus de detalhes.
E eu vou ler até depois para vocês aqui no devocional, que também concorda e também fala a mesma coisa, que a gente tem que fazer assim, os detalhes para Deus. E para Deus sempre o melhor. E eu faço dessa forma, não para que exalteça ou que pareça a minha imagem, não. Mas que essa imagem seja uma imagem mais assim, gostosa de se ver, uma imagem agradável, e que entre no lar de vocês com assim, que seja prazeroso também, por que não? Para que vocês vejam uma imagem mais gostosa, mais arrumadinha, e a gente chama assim, isso é um zelo que a gente tem por Deus. Você já viu quando a gente fala assim, eu tenho um sapatinho para ir à missa, eu tenho um vestidinho para ir à missa, eu tenho um vestido que eu vou no culto, e as senhoras que são evangélicas são muito também vaidosas, a gente vê, às vezes a gente vai na congregação cristã do Brasil, e a gente vê toda aquela coisa das meninas sempre tão bem arrumadas, a gente vai na Assembleia de Deus, e as meninas também se privam em se arrumar para ir ao culto, adorar o nosso Senhor Deus, e a gente vai na igreja presbiteriana, e na igreja batista, numa igreja metodista, e mesmo na igreja católica, a gente vê que a gente tem todo um cuidado. Então esse cuidado, esse zelo, é só mesmo para servir ao nosso Senhor Deus. Bom, vamos lá. Então, o Espírito Santo me pediu realmente para hoje darmos essa pausa no nosso estudo e falarmos um pouco sobre a oração. Nós estamos estudando como ser vitoriosos. Vitoriosos não no sentido de ficarmos ricos, bem-sucedidos financeiramente, mas como traçarmos um caminho com Cristo para termos a vida eterna. E para conseguirmos essa vitória, vimos nos encontros passados que precisamos alimentar a nossa natureza espiritual, nossa natureza com Cristo. Nós conversamos muito isso, sobre como alimentar. E que temos, lembram, duas naturezas. A natureza carnal, que é a natureza humana, e a natureza de Cristo, que é a nossa natureza espiritual. E que essa alimentação, ela pode ser dada mais para um lado, para o lado carnal, como para o nosso lado espiritual. Em Tiago 4, 2, 3 diz assim, versículo 2: Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a luta e a fazer guerra. Não tendes porque não pedes. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Então, Tiago coloca bem a parte carnal da natureza. O que a gente pode pedir nessa parte carnal? Só que ele diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Então, hoje o que nós vamos fazer aqui é tentar dar algumas sugestões de como nós podemos alimentar a nossa parte espiritual. E nós vimos que várias vezes em nossos estudos, desde que nós começamos, quando a gente vê que as quartas-feiras que nós já fizemos, a gente pensa assim, nossa, quantas quartas, parece que foi ontem, mas não foi não, nossa, eu estava vendo, nós já temos bastante. Por isso que quem não assistiu, às vezes a gente fala assim, nós já falamos sobre isso. Se vocês quiserem, assistam os anteriores, tem tudo publicado, tanto no YouTube quanto no Facebook. E se vocês tiverem dificuldade também, liguem para o celular da igreja, 99830-1313. A nossa igreja se chama Igreja Batista Breve Virá. Ela fica situada na rua Riachuelo 691. Rua Riachuelo 691, bem no centro da cidade de Jaú. Até lá tem também o celular para vocês entrarem em contato. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode entrar em contato. Então, voltando, a gente falou que Jesus tinha muito essa rotina de oração. Hoje em dia, a oração tem sido ignorada por muito de nós. Sem perceber, estamos abrindo mão desse tempo de intimidade com o Senhor. Às vezes, por causa do excesso de trabalho,
por causa dos estudos, por causa das tarefas de casa, por causa da internet, né? Por causa de programas de TV, por causa da nossa Netflix, que a gente fica bastante, que não é proibido ficar, mas não todo o tempo, né? Enfim, nós preocupamos com tanta coisa, priorizamos tantas coisas. E o que tem tomado o nosso tempo com essas coisas, tem tomado o lugar de Deus, que devia ser ocupado em nossa vida. Também, né? Nós devemos também ter um tempinho para o nosso Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é muito clara ao afirmar que Jesus é o modelo que deve ser seguido por todos nós cristãos. Em Efésios 5, 1 e 2, diz assim, no versículo 1: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E no versículo 2: E andai em amor, como Cristo também vos ameis, e se entregou a si mesmo por nós. Vou ler de novo o versículo 2. E andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, nós precisamos ser imitadores de Deus. E Cristo tinha isso na vida dele, uma rotina. Hoje eu estou aqui nessa cadeira porque eu queria dar essa ideia para vocês de como ter um lugarzinho, um momento gostoso, uma cadeira gostosa, que a gente possa sentar e possa ter essa intimidade com Deus. E Jesus nos mostra. A oração é o meio que Deus proveu ao homem, a todos nós, a fim de que este viesse a estabelecer um relacionamento de comunhão contínua com Ele. Então, Deus nos deixou esse modelo de oração, esse modelo de contato, esse modelo de comunhão, para que nós ficássemos em intimidade com Ele. E aí, quem foi assim, um expert, que nos ensinou a fazer isso foi Jesus. Jesus orava em todos os momentos de sua vida. Vamos recordar alguns momentos que a Bíblia nos mostra. Em Mateus nós temos assim, Mateus 26, 36. Quem quiser, pega lá. Mateus 26, 36. Diz assim, ó. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Exemplo de Jesus orando. Jesus orou também quando ele foi batizado. Em Lucas 3, 21, 22, ele diz assim: Quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, e estando ele a orar, olha, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se do céu essa voz: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Oh, glória a Deus! Jesus estava constantemente conectado com seu Pai em oração. 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: Orai sem cessar. Sabe, meus irmãos, eu estou falando com vocês agora, e tudo isso aqui eu fui escrevendo de madrugada. Então, são palavras que vieram realmente do Espírito Santo de Deus, eu creio. Então, usem isso também e aproveitem essa sugestão que eu estou dando para vocês e coloquem isso na vida de vocês. Quer ver o que mais ele me falou? Efésios 16, 18b. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas. Não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Já aqui ele mostra que nós temos que orar não por nós, mas nós temos que orar por todas as pessoas que estão ao nosso redor. Porque Cristo, ele não orava para ele orava para as pessoas, para os discípulos, para que Deus tivesse misericórdia de nós. E é dessa forma que nós temos que fazer também. Lembra que quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele disse assim, ó, isso pode ser visto em João 11, o versículo 41, 42 e 43. Então, tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me enviaste. Vou repetir. Nós estamos falando de Lázaro, para quem pegou agora. Ele disse assim, ó,
Começa assim o 41. Tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor é que assim falei, para que eles creiam também que tu me enviaste. E tendo dito isto, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Vocês viram a intimidade que Cristo tinha com o nosso Senhor Deus? Olha só, ele disse assim: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Ele tinha certeza que o Pai o ouvia. E disse assim: eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao meu redor, e foi por isso que eu falei, foi assim, por isso que eu falei, e que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, ele clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Vamos ver outro momento que Jesus orou. Jesus orou na transfiguração. Lucas 9, 29. E eu copiei o 28 também, 28 e 29. Enquanto ele orava, mudou-se a aparência do seu rosto e a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. Cerca de 8 dias depois de ter proferido essas palavras, tomou Jesus consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte a orar. E enquanto ele orava, mudou-se a aparência do seu rosto e a sua roupa tornou-se branca e resplandente. Jesus orava em todos os momentos de sua vida. Em Lucas 9, 18, Jesus também orou com seus discípulos. Enquanto ele estava orando, à parte, achavam-se com ele somente seus discípulos e perguntou-lhes: quem dizem as multidões que eu sou? Outra prova de Jesus orando. Então Jesus estava orando e ali ao lado estavam seus discípulos. Jesus orou também capacitando os discípulos em Mateus 11, versículos 25, 26 e 27. Naquele tempo falou Jesus dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu. Todos os momentos Jesus orava. No versículo 26 ele continua assim: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. E 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele é o Filho, o quem a ele quiser revelar. E glória a Deus. Jesus orou iniciando o ministério, em Lucas 3, 23. Ora, Jesus, ao começar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Então, Jesus começou o seu ministério, ele tinha cerca por volta dos seus 30 anos. Lucas 4, 1. Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito no deserto. Versículo 2. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles teve fome. Podemos nos perguntar, como já estudamos, Jesus era homem, como nós já estudamos isso. Mas podemos crer que naquela época, ou seja, durante aqueles 40 dias, ele se alimentou da comunhão do quê? Da comunhão com seu Pai, orando e jejuando. Encontrava uma santa comunhão com seu Pai. E esta comunhão, é essa a comunhão que nós devemos procurar. É essa comunhão que nós devemos ter com o nosso Pai. Por isso que nessa comunhão, ele foi tentado 3 vezes. Assim também somos tentados pelo diabo. E se nós não tivermos com Cristo, se nós, como ele estava, se nós não conseguirmos ter respostas tão incisivas a esse diabo, a esse Satanás que nos atribula todos os dias, como o nosso Senhor Jesus Cristo estava naqueles 40 dias que ele ficou no deserto, nós não vamos conseguir. Então, eu quis colocar essa passagem para a gente ver como Jesus foi atribulado. E quis colocar também para a gente ver assim, lembrar do nosso estudo de quarta-feira passada e da gente lembrar da nossa parte humana, de como nós somos fracos e como nós temos que estar em Cristo e temos que ter esse poder. E mesmo Cristo sendo Deus,
ele também se procurava todo esse poder. E esse poder ele encontrava nas orações, nos jejuns. E você vê que ele ficou 40 dias no deserto. E ele era homem, ele teve fome também, ele teve sede. Até eu tive uma experiência, tem um amigo muito grande, o pastor Alexandre, e ele teve uma experiência há um tempo atrás. Ele foi com a igreja, a igreja não, mas ele, mais um pastor e parece que mais um presbítero ou algum homem que também está na liderança. E eles foram até um monte. Aqui em João nós temos um monte que a gente usa também para orar. E até ele nos levou outro dia lá. E aí ele nos mostrou um lugar que eles ficaram acampados por 3 dias em jejum, sem alimentação e sem água. Eu não sei como eles fizeram com a água, mas parece que também tinha uma rotina, não sei dizer para vocês, mas assim, jejum completo mesmo da parte de alimentação. E a água, acho que tinha algum protocolo, não sei dizer para vocês. Mas de qualquer forma, foi feito um momento de 3 dias, esse jejum, essa abstinência, para que eles tivessem uma comunhão maior com Deus. E ele tem relatos assim maravilhosos para nos contar da experiência que ele teve com esse momento. Mas o que eu gostaria de colocar para vocês hoje é a dificuldade que ele falou que foi a parte da alimentação e da água, né? Então, colocando isso em Cristo, que fez isso por 40 dias, a gente vê que só o poder mesmo do Espírito Santo de Deus. E vocês lembram que ele foi tentado 3 vezes. E até vamos recordar, na primeira vez o diabo diz assim para ele: se tu é filho de Deus, manda essa pedra que se torne em pão. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, que vem de Deus. Então, o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E aí o diabo disse para Jesus: dar-te-ei toda a autoridade e glória a estes reinos, porque me foi entregue e eu dou a você, Jesus. Eu dou a quem quiser, mas eu dou a você. Se tu me adorares, será tudo teu. E aí Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas mãos, porque nunca tropeces em alguma pedra. E respondeu Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Assim, tendo o diabo acabado toda sorte de tentação, retirou-se dele até a ocasião oportuna. Então voltou Jesus para a Galiléia, no poder do Espírito Santo de Deus. Então, eu queria colocar em outras palavras bem mais simples para nós. Jesus foi tentado, né? Lá, com todas essas 3 coisas que nós falamos. Mas nós podemos colocar isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu sou tentada todo dia. Você, meu irmão, é tentado. Você, minha irmã, é tentada. Esses aqui são exemplos que Jesus deixou. E como Jesus conseguiu vencer esse diabo? Ele conseguiu vencer esse diabo, essas tribulações, essas provocações, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, porque ele estava em oração, porque ele estava em jejum, e ele estava pedindo ao Pai: Pai, eu quero ficar juntinho de você, eu quero estar com você. E Jesus estava ali em plena comunhão com o Pai. Então ele tinha aquilo que a gente falou nas nossas aulas, a armadura de Deus. É como se ele tivesse até nessa coronavírus, a gente vê, até tem uma amiga, a Má, que é maquiadora, ela colocou o menininho dela todo coberto de plástico, porque o menino não aguentava mais de saudade da professora, e aí ela colocou ele todo, né, teve um monte de visualizações aí no Facebook, procurem para vocês verem, de tanta saudade que ele tinha da professora. Aí ela colocou ele num plástico assim e levou, e aí tem a foto, o vídeo da professora abraçando ele todo invólucro.
Então vamos levar essa imagem do filhinho da Mariana também para nós, como se esse plástico fosse uma coisa que nos envolvesse, e que esse plástico é o próprio Espírito Santo de Deus, e que nós vamos só poder ter esse poder orando, só nos aconchegando com Jesus, tendo essa intimidade. Em Marcos, versículo 1:35 diz assim: de manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Outro exemplo de Jesus orando. Jesus orou por seus discípulos. Esse aqui eu acho lindo. Olha, gente, João 17, 15, 18. Pai, não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Vocês viram que lindo? Jesus orando para os discípulos. Vamos assim com a nossa humildade, como sendo servo do Senhor, pedir que Deus, que nosso Jesus também interceda por nós e fale assim para Deus: Pai, tire-os do mundo. Não peço que tire-os do mundo, mas guarde a missionária Thelma, guarde o pastor José Benedito, guarde o presbítero Milton, guarde o presbítero Ronei, guarde a Dona Yara, a Elaine, a Dona Isildinha, a Aparecida, o presbítero Manuel, o Guilherme, que sempre nos ajuda, esse menino maravilhoso de Deus, as nossas crianças todas da igreja, a Rebeca, o Heitor, a Isadora, o Danielzinho, o Ricardinho, todos os nossos pequenininhos que estão lá conosco, as duas meninas da Casa da Criança, Rebeca e Esther, que tanto ama a gente e que a gente tanto ama ela. Olha só o que Deus fala: não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou, Pai. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviarei ao mundo. Agora eu coloco, Senhor, todos os que estão vendo, Senhor, todos os meus irmãos, meus amigos que estão aqui nos ouvindo, também rogo que essa promessa de Deus chegue até vocês. E procurem essa palavra e orem hoje também. Como estamos entendendo e lendo e testificando na Bíblia, Jesus tinha uma rotina de oração. Em Mateus 14, 23, tendo despedido a multidão, subiu sozinho um monte para orar. Ao anoitecer, ele já estava ali sozinho. Jesus tinha uma rotina de oração e não a abandonava por nada. E nós também, para sermos cobertos do poder do Espírito Santo, precisamos não abandonar nossa rotina de oração. Precisamos aprender a fazer o mesmo, dedicando um tempo no dia para estar com Deus, nosso Pai, independente se as coisas vão bem ou não. Jesus passou por muitos momentos difíceis enquanto esteve aqui na terra, e a Bíblia mostra que em todos eles Jesus orava. Jesus orou inclusive quando aproximava o momento de sua morte. Em Mateus 26, 42, retirou-se outra vez para orar e disse: Meu Pai, se não for possível, afastar de mim este cálice que eu beba, mas faça-se a tua vontade. Com essa atitude, Jesus nos ensina que devemos depender de Deus em toda a situação, até mesmo naquelas em que não enxergamos uma saída. Para mim, um dos maiores ensinamentos que Jesus nos deixou foi que Jesus colocava a vontade do Pai acima da dele. Jesus foi submisso ao Pai em oração, expôs a sua angústia, creu no seu poder, mas submeteu à sua vontade, ainda que ela significasse a sua morte na cruz. Isso eu coloco porque às vezes a gente está orando e a gente coloca assim: ai Pai, eu queria isso, eu precisava daquilo, o Senhor tem que me ajudar. Mas aí vem aquela passagem que eu li para vocês em Tiago. Vou voltar lá no meu livrinho que eu uso para orar, que está aqui. Aí ele diz assim, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Então, Tiago nos mostra como é a forma de pedir, senão a gente pede mal. Como é que Jesus pedia? Senhor, faça-te a tua vontade.
Então, o que nós temos que fazer quando nós estamos orando é colocar as nossas dificuldades, as nossas tristezas, e até como não, às vezes a gente está namorando, a gente pede, ai Senhor, eu gostaria tanto de que aquela moça também me namorasse, ou pai, eu gostaria tanto que meu filho fizesse tal coisa que eu gostaria, mas peça, mas no final diga assim, mas se for da tua vontade, Pai, porque o Pai, Ele não faz nada que não seja bom para nós e para quem nós oramos. Então deixe para que o nosso Deus decida, como Jesus fez. Você viu como Ele orou? Se não for, que nem ele pede para o Pai, Pai, eu não gostaria de morrer na cruz, porque Ele também tinha a parte humana de sofrer. Jesus sofreu os maiores castigos. E às vezes o pastor prega para nós que ele é médico e ele coloca todas as desventuras, as maldades que foram feitas com Cristo e coloca no sentido humano o que isso significaria para a nossa parte física, para o nosso corpo, o que nós estaríamos sentindo, né? E a gente vê que Cristo, quando também orou, ele transpirou, que eles falam até que poderia ser parecido com sangue se não fosse sangue, né? Então, o sofrer do nosso Cristo, mas ainda assim, nós colocamos no nosso encontro passado, que por amor de nós, se for preciso, Pai, que faça-se a tua vontade, para que nós pudéssemos ter um encontro com Cristo, que nós pudéssemos ter uma ligação com o nosso Pai, que foi interrompida com o pecado, por amor a nós, para que nós pudéssemos ser livres do pecado, livres. Lembra que nós comentamos tanto daquela escravidão do pecado? Em Lucas 22, 41 e 42, diz a mesma coisa, mas Lucas escreve de uma forma diferente, que eu escrevi aqui também para vocês. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Com Jesus aprendemos que a maneira correta de finalizar nossas orações é sempre dizer a Deus que confiamos em sua vontade. Jesus ora para escolher os apóstolos também. Certa vez, antes de escolher os 12 homens que seriam seus discípulos, Jesus orou a noite toda. Num daqueles dias, diz assim em Lucas 6, 12 e 13. Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Com isso aprendemos que antes de tomarmos qualquer decisão, devemos colocá-la diante do nosso Senhor em oração. Jesus orou assim também. Em João 12, 27 e 28, lá pertinho da morte dele. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. E no versículo 28 ele diz assim, Pai, glorifica o teu nome. Jesus orou em sua agonia na cruz. Em Mateus 27, 46, nós podemos ler. Cerca da hora 9, bradou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Até na cruz, Deus orou, nosso Jesus Cristo. Muito bem. Então agora eu vou dar 7 sugestões para vocês, bem rapidamente, de como eu faço os meus momentos de oração. O que eu coloquei aqui foi uma coisa que eu aprendi com uma irmã de caridade, a irmã Gertrudes, que foi minha professora de piano, quando eu era bem pequena. E depois aprendi também com a irmã Luzia Maria, quando esteve aqui no Sagrado Coração, e a gente orava junto durante a semana, às 5 da tarde. E também eu peguei a informação de um pastor da Igreja Adventista, um pastor que eu gosto muito, que chama Alejandro Bullion, que também dá as suas ideias de como orar. E aí, ao longo do meu tempo de crescimento espiritual, desde menina com a irmã Gertrudes, depois mais moça e casada, e mãe dos filhos com a irmã Luzia Maria, e depois, quando nós fomos também, tivemos um encontro com a Igreja Adventista, com o pastor Alejandro Bullion, e com tudo isso junto, e mais as minhas orações, então aqui vai as minhas sugestões para vocês, a minha sugestão pessoal de toda essa caminhada.
Eu diria a vocês que a primeira coisa, o primeiro ponto, nós devemos escolher um período que seja bom para nós. Alguns gostam logo que amanhece. Eu tenho uma amiga que ora logo de manhã, ela põe o relógio para despertar e coloca antes mesmo de levantar. Às vezes, tem uma outra amiga que gosta também de orar à tarde. Estava conversando com ela, ela gosta assim no pôr da tarde. Isso me faz lembrar também de uma senhora que era tia da Dona Ivani, Almeida Prado, que morava em Barra Bonita, e ela foi muito minha amiga, e nós oramos muito junto, e ela morava assim, bem na praça da igreja matriz lá da Barra Bonita, bem na esquina, e nós oramos muito, e foi por isso que eu conheci a Dona Ivani quando mudei para cá, em Jaú, que a tia Adelina falava para ela, quando a Thelma for aí, fica com ela. Então, aí ela passou essas orações que eu fazia com ela e nós passamos a fazer junto, eu e a Dona Ivani. Então, a oração é uma coisa que vem já na minha vida e que eu aprendi com essas senhoras e que eu quero passar para vocês. E ela, o que eu lembrei dela é que ela orava tardezinha. Então, eu fazia assim, eu pegava as crianças na escola, deixava em casa e sempre ia à tardezinha e a gente orava. E ela tinha todo um cerimonial de oração muito gostoso. E isso me enchia muito o coração. Eu devo muito a ela tudo que aprendi também. E assim, a gente orava à tarde. E também tem quem gosta de orar mais à noite, um pouquinho antes de dormir, né? E tem quem gosta de orar de madrugada também. Eu vou ser sincera para vocês, o meu modo de orar, eu gosto às vezes de orar de manhã, mas uso também muito à noite e uso também à madrugada. Depende muito do momento. Às vezes o que eu tenho feito é tendo o meu horário habitual de oração, mas às vezes eu tenho também orado em outros momentos, como esses que eu falei para vocês. Ou mais à tardezinha, quando chego do trabalho, mais à noite, ou às vezes de madrugada. Mas se nós não tivermos um horário assim marcado, seria bom. Escolha um horário, independente se depois vai ter mais algumas orações, já que Daniel orava 3 vezes por dia, né? Então escolha uma hora que seja mais fácil, que você não seja tão atormentada, tão atribulada, e que também não vá tirar tanta rotina da tua casa. Se nós pensarmos que nós temos 24 horas por dia, isso foi um recadinho da Dona Adelina, ela falava para mim. Se nós pensarmos que nós temos 24 horas por dia, se nós dividirmos essas 24 horas por um período de 15 minutos, nós temos à nossa disposição 96 períodos. Ela falava assim, Thelma, se você pegar essas 24 e dividir por 15, você vai ter 96 períodos. Será que desses 96 períodos, não dá para a gente dividir pelo menos 2 ou 3 períodos para ter essa comunhão com Cristo? Se nós dividirmos um período, seria 15 minutos. 2 períodos, 30 minutos. E 3, 45 minutos. Mas nós podemos começar com um pouquinho, podemos começar com 15 minutos. Então, convido vocês a tentar diariamente escolher um período e começar com esse período pequenininho. Desses 96 períodos de 15 minutos que nós temos por dia, escolhe pelo menos 15 minutos. Segunda sugestão, o lugar. O lugar, foi por isso que eu quis gravar hoje aqui. Esse aqui é um lugar do meu consultório que eu coloco pós-operatório. Às vezes a gente faz uma extração, né? E então a pessoa, porque eu gosto de ficar observando um pouquinho, então eu prefiro, às vezes eu faço uma restauração e preciso usar um pouquinho mais de anestesia. Então após essa minha cirurgia, que a gente é cirurgião dentista, a gente chama esse procedimento cirúrgico, eu gosto de colocar ela sentadinha nessa cadeira e esperar um pouquinho, passar anestesia, passar se ficar bem, né? Uma vez eu tive uma amiga, uma paciente que eu gosto muito, eu vou até falar o nome dela, da Tayane, e aí nós estávamos fazendo um canal, e ela não passou muito bem, não tinha tomado um bom café, e aí ela passou um pouquinho mal. Ela vai lembrar dessa cadeira, ela ficou um tempo sentada nessa cadeira aqui, até ela se restabelecer, ficar vozinha e poder ir para a casa dela. Um beijo, Tayane. E para o Francisco também, que eu amo de coração, o filhinho dela, que é meu paciente desde que nasceu. Então, essa cadeirinha aqui é um lugar aconchegante, né? Então eu quis gravar aqui, porque, olha, eu vou falar, esse cantinho aqui
é tão aconchegante quanto o que eu tenho em casa. O meu de casa não é assim tão arrumadinho, com flor, como eu tenho aqui. É mais assim, simplesinho. Eu falei, então para ficar bonitinho nós vamos gravar lá. Mas é mais ou menos isso que eu tenho em casa. É uma cadeira, a Bíblia aqui ao lado, e é num quarto nosso que nós fizemos, um quarto separado de visita, para que as crianças, quando vêm, possam ficar, dos nossos filhos, do Guilherme, do Renato e da Bárbara, com seus respectivos marido e esposas, e eles ficam lá, né? Então nós pusemos uma cadeirinha ali e é ali que a gente usa. Então vocês também preparem o local. E aqui eu lembrei de falar para vocês, olha só, a Santa Palavra tem assim, ó, em Gênesis 24, 63, Isaac orava no campo. Quando, na passagem de Gênesis 24, 63, é quando ele estava esperando que Rebeca viesse. E aí ele orava no campo esperando. E aí tem aquela passagem linda que fala, né, que Rebeca vindo ao longe, lembra da passagem que ela vem com um servo e ela está naquela, não sei se era um local lá com camelo, com aquela coisa, aquela tenda que ela vinha embaixo, né, que ela vinha para encontrar o marido. E ela também vinha orando, eles falam nessa passagem aqui. E aí diz assim, Rebeca levantou os olhos e vendo Isaac, saltou do camelo. Ai, que glória a Deus! Aí, outro local, ó. Quando Jesus, na parte de Mateus 14, 23, quando estava na multiplicação dos pães, na parte de multiplicação dos pães e de peixes, os discípulos, ele estava orando. Aí os discípulos chegam e falam assim, mestre, não tem comida. Mas quando eles foram falar, Jesus estava orando também. É nessa passagem. E aí Jesus fala assim, não vai se preocupar. E aí ele faz o milagre, multiplica os pães e os peixes. E quando Jesus orou também, lembra que nós já colocamos com Lázaro, lembra que ele olhou para cima e falou para Jesus, para nosso Deus, né? Que não precisaria falar abertamente, mas que ele ia orar em voz alta para que todos ouvissem, para que todos creiam, né? Creiam que eu vim, que tu me enviaste, né? Em Daniel orava no quarto 3 vezes ao dia. E Jonas orou ao Senhor, seu Deus, dentro das entranhas do peixe, lembra? É só pegar em Jonas 2:1. Atos 9:11, Paulo orava na casa do seu amigo. Quando Saulo de Tarso caiu do cavalo e foi ficar na casa de Judas, ele também orava. Então diz assim, procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Foi assim que Deus colocou, vai lá que Paulo está orando na casa de Judas. Em Atos 16, 25, Paulo e Silas oravam na cadeia. Paulo e Silas estavam orando na cadeia. Lá pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus enquanto os presos os escutavam. Glória a Deus. Mateus 6,6. Jesus manda orar no quarto. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Olha quantas dicas boas, hein, gente? Chegamos agora na terceira sugestão. Bom, vamos lá. Procure aquietar-se, ficar quietinho. Esqueça nessa hora suas preocupações e gaste os primeiros minutos em pleno silêncio, preparando assim o seu coração para a comunhão com Deus. Uma dica, se ao correr da hora, por exemplo, se correr da hora da comunhão, vieram na mente alguma coisa, algum problema importante, alguma coisa, vocês deixem um papelzinho assim, ó, como eu tenho, e escreve do lado aquela preocupação. E olha, foi uma experiência que eu já fiz, e deixa lá. Parece que aquilo apaga da sua cabeça. E isso foi uma coisa que eu aprendi com a irmã Luzia Maria. A gente, quando orava na capela da Santa Casa, ela falava assim, Thelma, coloque em oração todo o barulho que você estiver ouvindo. Por exemplo, o ônibus que passava, o carro que passava. E vai glorificando o Senhor, glorificando a vida daquelas pessoas que estão passando. E também, essa preocupação sua que vier naquele momento, não deixa que aquilo vá te atormentar. Permaneça na tua quietude, naquela intimidade com Deus. E escreve num papel.
Parece que aquilo, experiência, apaga da tua mente. Você não lembra mais, mas você colocou. Tá lá, juntinho com Deus. E depois é engraçado que parece que vem as respostas daquilo que você colocou. Vocês vão falar, essa menina tá ficando maluca da cabeça, né? Essa senhora velhinha que já tá ficando velhinha, tá ficando maluca da cabeça. Mas não é não, gente, experiência. Coloca lá, vocês vão ver. Aí vem uma resposta, Deus responde você. Muito bem. Agora, quarta sugestão. Não podemos deixar que qualquer outra coisa nos desvie daquele momento que separamos para orar. O objetivo deste momento separado por nós é para estarmos com o nosso Pai. É um encontro pessoal com Ele, com o nosso Pai, com o nosso Salvador. Neste momento, vamos falar com Deus. Vamos tentar ouvir a sua voz. Ele vai sussurrar no nosso ouvido. Esse momento tem que ser só você e Deus. Precisamos estar em comunhão com Deus, assim como Jesus fazia. Quinta sugestão. Quando nós estivermos conversando com Deus, tentemos fazer uma conversa com a maior naturalidade possível. Coloca de uma forma como se você estivesse falando com um amigo. Coloca todas as suas tristezas, vem mais pertinho de mim, coloca lá as suas tristezas, os seus problemas, as suas angústias, as suas dúvidas, mas coloca também a gratidão pelas suas alegrias, pelas suas conquistas, pela saúde dos seus filhos, que coisa mais maravilhosa, pela inteligência, pelo dom da vida que Deus tem dado a você, a seus filhos. Quando a gente vê um filho da gente dormindo com saúde, tem coisa mais gloriosa, tem graça maior do que isso, né? E aí então, a minha sexta sugestão. Vocês então chegam na hora da palavra de Deus. Na sexta sugestão, eu coloquei o seguinte, que é a nossa Bíblia, vocês vão pegar a Bíblia e vão separar um trecho da Bíblia. Eu coloquei o seguinte para vocês. Isso aqui são os papéis que eu tinha, muito antigo, e que eu guardo sempre. Aqui eu coloquei, todos os capítulos que tinham na Bíblia, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Concluindo isso aqui, eu cheguei ao seguinte, no Antigo Testamento nós temos 960 capítulos e no Novo Testamento nós temos 259 capítulos. No total nós temos 1219 capítulos. Se nós dividirmos isso por 365 dias, dá 3,33. Quer dizer que então nós teríamos que ler, para ler a palavra toda, a Bíblia toda, durante um ano, nós teríamos que ler 3,5 capítulos. Existem muitas formas, existem muitas, por exemplo, eu já vi em Bíblias também como ler. Eu já li também, por exemplo, às vezes vocês compram em alguma editora religiosa de livros evangélicos, a Luz do Mundo tinha aqui na loja, em frente ao São Judas. Às vezes tem calendários que também dá o programinha para ler, também é uma ideia. Às vezes eles dividem, eles colocam uma leitura do Antigo Testamento, um salmo e mais um pouquinho da leitura do Novo Testamento. Tem muitas formas. Tem como você ler também a Bíblia de cabo a rabo, de Gênesis e Apocalipse. Tem também como você escolher um livro. Por exemplo, vou ler tudo sobre o Ato dos Apóstolos. Ler todo o Ato dos Apóstolos, lendo 3,5 capítulos. Também, se você achar muito, por exemplo, ler a Bíblia toda no ano, você pode dividir. Por exemplo, nós não estamos falando que leva 3,5 capítulos para ler no ano todo. Divide. Se você ler um capítulo por ano, você vai levar 3,5 anos para ler a Santa Palavra. Não importa. É você abrir a Palavra de Deus e ler. Então, essa foi uma sugestão. Eu esse ano aqui estou fazendo mais assim, como estou estudando muito com vocês e para preparar as aulas, então eu tenho feito meus estudos mais de acordo com do que eu estou precisando. Que nem agora, como nós estamos em Romanos 8, então eu tenho dedicado em Romanos, então eu tenho lido os meus pedacinhos em Romanos. A minha outra sugestão nessa sexta, é que não fique a palavra, ela é o que a gente tem de maior valor. Mas pode também acrescentar um livro devocional.
Então, muitas igrejas têm. A igreja presbiteriana sempre todo ano lança os livros, o que é o pão diário. Tem outras igrejas, como no caso da igreja presbiteriana de Pinheiros, que o pastor escreve, esse que a gente usa no nosso estudo, né? Que é o pastor... fugiu o nome. Arival. Pastor Arival, obrigada, pastor. Pastor Arival Dias Cassimiro. Então, ele mesmo fez um diário devocional para a igreja, então a igreja usa, né? Tem a possibilidade de usar. Tem um devocional também do pastor Hernandes. Tem os livros do pastor Hernandes também, que são maravilhosos, qualquer um. Tem esses livros que eu tenho falado para vocês também, que a gente tem usado durante as aulas. E eu separei esse aqui que eu tenho usado, que é o devocionário diário de Jonathan Edwards. Procurem usar de pessoas que sejam pessoas assim, que tenham uma vida também de oração. Como Jonathan Edwards, né? Esse teólogo que viveu no século XVIII e que ele teve uma vida primorosa, uma vida dedicada a Deus. Então ele tem ensinamentos assim maravilhosos. Ele foi professor na universidade, ele fez mestrado em Yale e ele não viveu muito tempo, ele morreu perto dos 60 anos, teve 11 filhos, e o que a gente vê assim das orações que ele fazia, todos esses 11 filhos, eu não vou entrar então eu até marquei, mas já está ficando tarde. Eu vou deixar, outro dia eu falo para vocês só de Jonathan Edwards, sobre a vida dele, sobre o que ele fez. Uma das coisas que eu queria deixar para vocês é o legado que ele deixou dos filhos. Até vou ver pormenores para contar para vocês, mas todos os 11 filhos dele foram muito bem, assim, um foi juiz, outro grande advogado, teve médicos na família, né? Então, na família de Jonathan Edwards, esses 11 filhos dele, a gente vê quanto a oração foi primorosa na vida dele. Essa dedicação que ele teve com os filhos, nos resgata a passagem que Deus fala, né? Que aquele que honrar a Deus, for obediente a Deus, ele vai também honrar, vai proteger, e essas promessas vão ficar de geração em geração aos nossos filhos e aos nossos netos, né? Então é um modelo. E hoje, aí vocês têm os dias, né? Então hoje nós estamos no dia 27 de maio, então a dele ele deixa hoje para nós a verdadeira esperança em Cristo. E é lindo o que ele coloca aqui. E eu vou ler para vocês no final. Vou pedir para o pastor pegar meu óculos de perto e no final eu vou deixar essa mensagem do Edwards. E aí, continuando, em 7º lugar da minha sugestão, eu vou dizer a vocês que agora fica a oração propriamente dita. Então, como nós colocamos nessas sugestões, né, o coração de Deus é um coração amorável. Ele se comove ante as nossas coisas, as nossas tristezas, antes mesmo da gente expor. Uma sugestão a mais para terminar. Podemos iniciar com 15 minutos diários e depois ir aumentando à medida que crescer nossa capacidade de meditação e de comunhão. A alegria dessa hora é progressiva. Agora é só começar e perseverar. Não podemos desanimar se um dia ou outro surgir um empecilho. Se um dia ou outro a gente não conseguir fazer, não tem problema. Se aquele dia não deu certo, vamos em frente. Recomece, no outro dia, recomeça e procure tornar cada vez mais regular esse encontro. Como resultado dessa comunhão diária, nós vamos nos revestir do poder do Espírito Santo para nos armar contra as potestades e principados deste mundo em que vivemos. Vamos também, como resultado, usufruir mais e mais da alegria da salvação. Vamos ter prazer em testemunhar aos outros da nossa fé, como eu estou fazendo agora, e de nossa felicidade, essa felicidade que vive em meu coração, porque o coração descansa plenamente em Cristo. Será o nosso Cristo será zeloso, ele será ativo em nosso espírito, e ele vai trabalhar em nós,
para que nós possamos ser salvos e possamos também trazer outras almas para Ele. E agora eu vou terminar então com essa mensagem de Edwards e depois eu vou fazer uma oração final, tá? Vou tirar a correntinha agora e vou fazer uma oração final, usando um minuto primeiro de silêncio e depois uma oração pequena. E assim eu vou terminar orando e o pastor vai apagar a nossa aulinha. Tá? Quer ver que lindo? Ó, eu vou ler para vocês. 27 de maio. Verdadeira esperança cristã. Isso está em Filipenses 1:20, que diz assim, vou ler a primeira palavra de Deus. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Isso está em Filipenses, no capítulo 1 e no versículo 20. E agora vem vamos dizer assim, uma coisa que vai nos ajudar, vai nos complementar, de Jonathan Edwards sobre isso, sobre Filipenses 1:20, no nosso devocional de hoje. Paulo Edwards diz assim, Paulo insiste na natureza bendita da esperança, por ela nos permitir gloriar-nos nas tribulações. Essa excelente natureza da verdadeira esperança cristã é descrita nas seguintes palavras: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, a esperança. Viu só? Tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Isso nós temos em Romanos 5, versículos de 3 a 5. Aí Edwards continua assim: isso equivale ao apóstolo ter dito que por meio da esperança de uma recompensa bendita, que mais do que recompensará abundantemente toda a tribulação, somos capazes de suportar a tribulação com paciência, suportar resignadamente e esperar pacientemente pela recompensa. E a paciência produz experiência, porque quando suportamos a tribulação com uma paciente espera pela recompensa, isso traz a experiência da garantia da recompensa, a saber, a garantia do Espírito, em sentirmos o amor de Deus amplamente derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Para que nossa esperança não nos envergonhe, ela não ficará decepcionada, porque em meio à nossa tribulação experimentamos o bendito recebimento do Espírito Santo em nossa alma, que torna até mesmo um tempo de tribulação doce para nós, e é uma confirmação muito fervorosa da nossa esperança. E assim, a experiência produz esperança. Senhor, nesse silêncio santo, coloco todos os que estão nos ouvindo, Senhor, estão nos assistindo. Coloco todas as suas tribulações, para que elas também, Senhor, como está escrito na palavra, se transformem, Senhor, em experiência, e essa experiência em esperança, Senhor. Esperança de que tudo vai passar e que nós teremos a coroa da vitória. E que todas as tribulações que nós temos neste mundo, Senhor, não significa nada perto do amor e desse aconchego que nós temos contigo, Senhor, que nós podemos vivenciar aqui na terra, o que nos deixaste, Senhor, esse momento gostoso que o Senhor ensinou, que Jesus nos ensinou, que nós podemos ter essa intimidade contigo, Senhor, e estar em plena comunhão contigo, Senhor. Ainda que a nossa vida, Senhor, seja, Senhor, cheia de tribulações, ainda que
como diz em Pedro, ao nosso redor esteja cheio, Senhor, desses leões, desses Satanás, Senhor, dessas potestades, desses principados, ainda que querendo nos comer, Senhor, acabar com nossa vida, acabar com as nossas alegrias, Senhor. Ainda que tudo isso seja uma verdade, Senhor, que isso esteja neste mundo, Senhor. Nós não somos esse mundo, Senhor. Como Jesus orou aos seus discípulos, coloca neles a palavra da verdade, Senhor. Santifica-os, Senhor. Protege-os, Senhor. Guarde-os, Senhor, de todo mal. Peço, Senhor, encarecidamente que Jesus esteja conosco, intercedendo por nós. Peço, Senhor, nesse momento, que o Senhor guarde cada um que está nesse momento aqui nos assistindo, Senhor. Que os guarde dessa tribulação que está na vida deles, Senhor. E os dê esperança de momentos melhores, Senhor. E que o Espírito Santo de Deus, Senhor, como falou Edwards, se torne, Senhor, doce. Que essa tribulação se torne doce em suas vidas, Senhor. É isso que eu oro, no nome santo de Jesus. Amém.